Povo de Deus, Emmanuel. Emmanuel. Deus vive aqui. Eu digo, Deus vive nessa sinagoga. Meu nome é Senhor Ume Chinedu Ambi. E essa moça adorável ao meu lado é minha pequena e adorável filha, Elizabeth Nimau Ume. Ela é meio japonesa. De certa forma, somos do Japão, mas originalmente somos nigerianos que vivem no Japão. Meu testemunho começa da seguinte forma. Estamos aqui para envergonhar o diabo. Temos muito o que dizer, mas vamos começar com a forma como Deus nos libertou dessa maldição geracional, que é a asma. Como Deus nos libertou. Foi exatamente há 4 anos atrás, em 2014, quando viemos aqui. Eu vim aqui com a minha filha. Antes de continuar, acho que devo fazer uma confissão. Essa confissão é a seguinte. Toda vez que o nosso mentor, meu mentor e seu mentor, o profeta Senior T.B. Joshua, dizia aquela palavra, sempre tocava meu coração. Ele sempre dizia, seja bem-vindo. E eu respondia só por cima do meu cadáver. Acho que fui uma das pessoas que era contra este ministério. Deixa eu ser sincero. Na verdade, eu não queria que ninguém próximo de mim mencionasse T.B. Joshua ou a sinagoga. Eu me lembro de uma vez, no Japão, quando estavam prestes a descarregar um container para mim, havia cerca de 3 ou 4 caras e um deles mencionou o nome T.B. Joshua. Naquele momento eu liguei para o dono do lugar e disse, por favor, você pode dispensar esse cara? Eu não quero que ele toque nas minhas coisas. Esse era o nível do quanto eu era contra esse ministério. Mas quero ser sincero com vocês, eu quero envergonhar o diabo agora. Eu nunca acreditei nesse homem, nesse lugar, mas aqui estou agora. As pessoas que me conhecem, que estão me vendo agora, muitas pessoas no Japão que me conhecem, elas sabem que eu já fui vice-presidente da Câmara do Comércio nigeriano, que empregava 327 pessoas para mim. Mas todos, na verdade a maioria deles, está me assistindo agora. E provavelmente estão dizendo, finalmente ele mudou. No momento que eu estou falando com você agora, a Emmanuel TV está ligada lá na minha casa no Japão. Nunca deixo de assistir desde quando descobri esse ministério. O homem que eu costumava odiar tanto, falei tão mal dele e disse coisas negativas, foi o motivo pelo qual vim aqui. Povo de Deus, é uma longa história, mas vou resumir. Após a morte da minha mãe em 2007, tive o funeral dela somente em 2008. Depois disso, bom, eu estava falando sobre asma, certo? Minha mãe morreu dessa mesma doença. Lá no cemitério, o cemitério da minha vila, eu enterrei meu pai logo ao lado, meu irmão mais novo, e depois a minha mãe. Depois da morte da minha mãe, eu nunca acreditei em ataques espirituais. Quando eu estava no Japão, eu nunca acreditava em coisas do gênero. Eu costumava dizer que isso só acontecia na Nigéria, onde as pessoas falavam e acreditavam em ataques espirituais e coisas do gênero. Mas depois da morte da minha mãe, eu comecei a experimentar, a sentir esses ataques espirituais. Eles eram tão fortes, tão grandes. Me mostravam um caixão, e nele mostrava aqui. Toda vez que eu dormia, me mostrava ele. Diziam, eu me perguntava, o que está acontecendo? Na segunda e terceira vez que meu espírito saiu do meu corpo, vou cortar essa história, porque não consigo continuar. Era para eu ser um homem morto, mas acredito que estou vivo por causa deste ministério. Através deste ministério, Deus decidiu me dar uma segunda chance para viver novamente. Na verdade, quando tudo isso estava acontecendo, estava demais. Eu não conseguia acreditar em uma coisa. Eu tranquei toda a minha casa, tranquei todas as portas. Então, como alguém conseguiu entrar? Uma velha senhora entrou. Isso não foi nem no sonho, foi na vida real. Uma velha senhora veio para a minha cama e deitou na minha cama. Depois de eu orar e fazer de tudo quanto era possível, quando eu estava insuportável, eu decidi uma coisa. Eu decidi que eu não iria procurar por soluções como bruxaria, feitiçaria, mas eu fiz tudo o que um homem poderia fazer. Até me levaram a espiritualistas, rezaram por mim, mas nada funcionou.
Então, eu liguei para o meu irmão, ele é mais novo que eu e mora comigo no Japão, e contei para ele. O que eu fiz foi fazer o meu testamento, porque primeiro disseram que era porque eu não era casado e precisava casar. Uma vez casado, voltei para a Nigéria e me casei outras 3 vezes, mas ainda tinha muitos outros problemas. Espírito de rejeição, tudo que eu tocava, todos os meus projetos, tudo parou. Todos os meus containers, eu tinha 3 containers chegando, e tudo parou. Isso não é contrabando para serem confiscados. Até hoje, esses containers não foram encontrados. Então, eu chamei meu irmão mais novo, ele veio, e eu fiz meu testamento, deixando tudo para minha filha. Eu peguei todos os meus cartões de crédito, paguei as minhas dívidas e disse para mim mesmo, se eu continuar aqui, em breve me juntarei aos meus antepassados, porque não há esperança. Eu perdi toda a esperança. Meu irmão olhou para mim. Enquanto eu chorava, estávamos no meu escritório e ele disse, irmão, vamos para sua casa. Eu perguntei para ele por quê. Ele disse, vamos para sua casa. Chegamos lá. Ele tirou algo do bolso. Ele tirou... Ele trouxe isso aqui. Ele tirou isso. Eu perguntei, o que é isso? Eu perguntei, o que é isso? Ele disse, lembra que você me disse em dezembro, quando eu queria viajar para a aldeia e você pediu para que eu não fosse? Porque com certeza se eu fosse, iria enterrar mais uma pessoa? Ele disse, sabe o que eu fiz? Eu disse, o quê? Você chegou a ir em um babalaô? Eu disse para não ir. Ele respondeu, você me conhece, eu creio em algo maior. Eu perguntei se ele foi ao babalaô, ele disse que não. Ele disse, fui buscar isso. Então ele disse, é isso. Vamos orar. Vamos orar. Eu fechei meus olhos e sabe, quando você sente que está prestes a morrer, mas aceita qualquer coisa? Eu comecei a orar. E ele disse, abra sua boca. Eu abri. E ele borrifou 2 vezes na minha boca. E começou a borrifar água da manhã por toda a casa. E depois disso, ele saiu. Acreditem, amados, naquele dia, a casa ficou calma. Todos os ruídos se foram, porque a sala ao lado fazia barulho. E no outro cômodo também, mais barulho. Até o gato que costumava gritar a noite toda na minha casa, perto da minha janela. Aquele gato chorava igual uma criança. Tudo aquilo sumiu. Eu me perguntei, Deus, o que é isso? Isso é mágica? Então, eu chamei meu irmão no dia seguinte e disse, traz isso de novo. Ele disse, irmão, porque eu não sabia o que era. Então eu dizia, traz a sua magia, traz a magia de novo. Eu pedi, traz essa magia para mim. E ele trouxe a água com ele. Ele trouxe e disse, essa é a água da manhã. Aí eu perguntei, como é que eu faço? O que eu faço com isso? Ele falou, começa a borrifar. Então, conforme eu fui borrifando, de novo, a casa continuou completamente silenciosa. Aí eu fui procurar no YouTube, no dia seguinte, procurei para a sinagoga e igreja de todas as nações, e apareceu um homem. Eu disse, esse homem que eu dei tanto, é real isso? Isso é real? Então o que eu fiz foi... Bom, antes disso, eu fui ao hospital porque fui operado 2 vezes por causa de câncer nos rins. Eu fui ao hospital no dia seguinte. Eu fui lá porque no Japão você precisa continuar indo ao hospital para continuar fazendo o acompanhamento. Então quando cheguei lá, depois que os médicos fizeram os exames, eles disseram, olha, está curado. Você está livre do câncer. Uau! Vamos dar um lindo aplauso a Jesus Cristo. Então... a próxima coisa que eu disse foi, posso viajar para a Nigéria? Eles disseram que sim, porque após a operação não podia viajar por algum tempo, mas já tinha passado e estava tudo bem. No dia seguinte, peguei o próximo voo disponível para a Nigéria e fui direto para Scone. E, no dia em que cheguei, algo extraordinário aconteceu. Teve uma coisa incrível que aconteceu naquele dia, pois naquele dia em particular, em junho, era aniversário do Homem de Deus e todos os lugares estavam lotados, não havia espaço. Na verdade, não tinha nem espaço para mim e eu pensava, então realmente achei assim? Achava que não seria tão lotado e que não parecia ter tanta gente. Então eu fui num dos lugares lá no canto para me sentar. Me sentei ali porque havia muitas pessoas, mas enfim, sentei e de repente, foi como se
Parecia que eu estava em transe, mas eu não estava em transe. Eu me curvei. E a próxima coisa que eu vi foi Jesus, em pé, na minha frente. Eu estava no altar. O altar que estava na minha frente, Jesus estava lá. Eu disse, parece que eu acordei e disse, estou dormindo? Estou sonhando? Então aconteceu de novo. E eu me levantei e andei por aí. Percorri toda a igreja e disse, Deus, o que está acontecendo? No dia seguinte, que era domingo, tive a oportunidade de entrar na igreja e descobri que era exatamente o mesmo altar onde eu estava ajoelhado, porque era o altar onde estava ajoelhado ali naquela visão. É o mesmo altar. Eu estava ali naquele altar, na mesma visão. Eu disse, Deus. Então chamei meu irmão e disse, Deus está aqui. Eu disse, Deus está aqui. Eu nunca soube que asma pudesse ser curada, porque me disseram que a asma nunca poderia ser curada, que era algo passado pelo sangue, que não poderia ser expulsa. Até que me disseram que a asma podia sim ser curada, e eu simplesmente saí, peguei minha filha e trouxe ela para cá. De fato, povo de Deus, depois disso... Ok, nos conte qual é o problema que a sua filha tinha e os desafios que ela enfrentava. Na verdade, quase como que depois da morte da minha mãe, porque a mesma doença levou a minha mãe, estava prestes a levar a vida da minha filha, e a minha vida também. Mas no caso da minha filha era tão grave que todo mês nós estávamos no hospital. Todo mês. Sim, as pessoas que conheciam ela na escola americana, qual o nome da escola? Era ACA, American Christian Academy. Eles conheciam ela desde a infância, porque todo mês ela parava no hospital da faculdade. E internavam ela no hospital da faculdade. Então foi um tempo muito difícil. Eu gastei muito dinheiro, gastei tudo, mas nada adiantou. Comprei um medicamento que disseram ser da Índia e usamos por 90 dias, que não teve efeito. Usamos por quase 90 dias e nada funcionou, não funcionou. Além disso, no Japão, havia um remédio chamado Kampo-yaku. Em japonês, era um remédio tradicional que usamos. Mas no final das contas também não funcionou. E acredito que na verdade ela pode falar. Eu quero que ela fale por si mesma. No final, gastei dinheiro, gastei tudo. Mas eu digo, povo de Deus, quando viemos aqui, não pagamos nada, nem um centavo. Apenas o toque. Apenas o toque do homem de Deus. E, com alguns minutos passados, ele continuou a ministrar com a água ungida. E antes que eu percebesse, até hoje, meu irmão, já se passaram 4 anos e nunca mais voltamos ao hospital. Nunca mais pisamos lá. Nunca mais teve nenhum problema, nada. E quero dizer às pessoas que o profeta T.B. Joshua é um homem de Deus e que quando Deus cura, ele cura completamente. De fato, Deus é assim. E eu não sei como explicar, mas quero dizer às pessoas que estão me assistindo. Se você está me assistindo agora, olhe para esse altar. Olha, Jesus está aqui. Deus está aqui. Ele não está aqui só de passagem, mas ele mora aqui. E ele está aqui porque ele diz que está aqui. Deus mora nessa sinagoga. E todo mundo que me conhece agora sabe que não existe Deus como Deus do T.B. Joshua. Porque viajei por todo mundo, ou alguma outra forma pela qual você possa me mostrar que existe outro Deus, por favor, venha e me mostre. Eu estava no Japão e apenas tocando na Emmanuel TV, apenas tocando. Quer dizer, você consegue imaginar? Eu não consigo compreender sequer. Como você pode acreditar que apenas tocando na Emmanuel TV, assim como toquei no Japão, e minha vida... Na verdade, eu fiquei chocado. Perguntei o que estava acontecendo. Sim, não há outro Deus. Glória a Deus! Vamos aplaudir o maravilhoso Jesus Cristo, aquele que opera milagres. Povo de Deus, Emmanuel. Meu nome é Elizabeth Humer. Tenho 17 anos e sou do Japão. Meu problema era o seguinte. Eu tinha asma desde que nasci e era uma asma muito grave. Sempre que eu ia ao hospital, era internada quase todos os meses. E eu não conseguia fazer muitas coisas. Não podia praticar esportes nem brincar com os meus amigos, por causa da asma. Às vezes, era muito difícil continuar meus estudos, porque eu faltava muito à escola devido à asma severa. Houve uma vez, a asma funciona assim. Teve uma vez em que a asma me deixou com muita dificuldade para respirar e expirar. Basicamente, isso me impedia de fazer muitas coisas.
Meu pai me levou à igreja Sinagoga de Todas as Nações e foi a primeira vez que estive aqui. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas estava animada por estar aqui, pois amo muito a África. Quando cheguei aqui, o homem de Deus me tocou e eu caí no chão. Não me lembro do que aconteceu, apenas caí. E depois que acordei, a partir daquele momento, comecei a respirar perfeitamente bem. Estava respirando totalmente bem. E então eu voltei ao Japão. E desde então nunca mais fui ao hospital. Nunca mais fui internada. Nem uma única vez em toda a minha vida. Desde então, tenho continuado a usar a água da manhã todas as manhãs. E tenho estado muito saudável. Nunca mais tive asma. Nunca mais tive dificuldade para respirar. Aplaudam a Jesus pelo que Ele fez na vida da nossa irmã. Meu conselho é que há muitas pessoas no mundo que não conhecem a SCOAN, que não sabem que Deus existe. Eu quero aconselhar as pessoas a conhecerem a Deus e espalharem a palavra de Deus para que todos no mundo possam saber disso. E para aqueles que sofrem de asma, eu oro para que venham aqui para serem curados. Meu conselho é o seguinte. Eu quero pegar emprestado uma frase do idioma Yorubá. Eu vou traduzir para vocês. A frase é: isso significa: venha e prove que o Senhor é bom. Para aqueles que têm dúvidas, assim como eu tinha, para aqueles que não acreditam na sinagoga ou não acreditam que há um Deus na Nigéria, porque alguns de nós não acreditam, eu te aconselho a vir e provar. Só venha. Não deixe que ninguém os engane. Algumas vezes você pode ouvir pessoas falando todo tipo de coisa negativa. Aconteceu comigo. Eu dizia palavras negativas, pessoas que dizem isso ou aquilo, mas, meu irmão, eu mesmo fui testemunha. Sou um testemunho vivo. Deus está aqui. E algumas pessoas que conheço também tiveram contato com esse lugar. E hoje sabem que algo especial está acontecendo aqui. Agora sabem. No entanto, alguns deles estão com ciúmes. Estão com ciúmes do que Deus está fazendo através do homem de Deus, T.B. Joshua. E essas pessoas têm seus pastores, têm suas próprias igrejas. Mas eu quero lembrar a todos que a Bíblia é nosso padrão de vida. E a Bíblia diz que Deus afirma que perdoará todo o pecado que o homem cometer, exceto um: o pecado contra o Espírito Santo. Porque você sabe o quanto o Espírito Santo está agindo através do homem de Deus. O Espírito Santo está aqui, você agora diz algo maligno contra isso? Você não está apenas dizendo palavras, está fazendo algo grave. Imagina alguém que acabou de ser curado e a sua igreja te diz: ei, sai daí. Imagina alguém que foi curado e passa por isso. Então, usando a Bíblia como nosso padrão, eu peço para que parem com isso, porque Deus não os perdoará por esse pecado. Esse é um pecado contra o Espírito Santo. Muito obrigada. A água da manhã é de Deus. Eu costumava dizer às pessoas que eu não posso fazer nada sem dinheiro, nem mesmo comer. Eu falava isso em todos os lugares, pode até perguntar para ela. Hoje eu digo: povo de Deus, por favor, quando tiverem a água, guardem em um lugar importante. É assim que eu faço. Eu tenho o meu local especial, onde eu guardo ela. Ela é preciosa. Deus está aqui e está usando o homem de Deus para curar o mundo. Ok, agradecemos muito pelo seu maravilhoso conselho e queremos lembrá-los também que, assim como Deus Todo-Poderoso te curou, te libertou e te tornou livre, faça dele o padrão para a sua vida, para que a cura que a sua filha e você receberam seja permanente. Em nome de Jesus. Amém.